Fala, Cássio, boa tarde. Então, a dúvida é a seguinte: como saber que alguém é um apóstata? Pois é a primeira pergunta. Estou aqui com os dois pastores. Eu posso chamar pastor também, né? O Dalton, costumo com o Dalton como enquanto psicólogo. Pastor Rossi, pastor Dalton, ou Dalton Rossi, vou chamar pelo primeiro nome. O que define um apóstata? Porque é engraçado que algumas palavras que a gente usa no nosso cotidiano evangélico, e são palavras que no normal, no português, a gente não usa. Igual, fulano é apóstolo. Né? Apóstolo. Mas não é uma palavra do cotidiano, não é igual a palavra apóstata. Né? O que define um apóstata? Com certeza não é a mesma coisa que um apóstolo. Né? O que é um apóstata? Bom, primeiro entender a palavra apostasia é derivada do grego, apóstasis, que significa estar longe de, e nesse caso, estar longe da fé anterior ou da doutrinação. Ou seja, em termos comuns, né, como é falado aí, é o abandono da fé ou o abandono da religião. E apóstata, naturalmente, é a pessoa que pratica a apostasia. Agora, dependendo da religião dessa pessoa, que ele pratica essa apostasia, ele vai ser vítima, por exemplo, de calúnia, de preconceito, de intolerância, difamação, e podemos chegar até ao extremo de ser condenado à morte. Sim, sim. Né? Como é o caso, por exemplo, da religião islâmica dos países muçulmanos, como a Arábia Saudita e Irã. Um apóstata desses credos, ele corre risco de vida. De vida, ele é condenado à morte. Então percebe-se que quando a gente fala de apostasia, cada religião trata ela de uma forma. Então é um assunto realmente assim que merece muita atenção. É óbvio que a gente vai, e pelo menos eu vou tentar aqui, defender a apostasia do ponto de vista do cristianismo, né? Do que a Bíblia trata a respeito da apostasia. Né? Ô Dalton, essa questão de se afastar como o Rossi mencionou, essa questão do grego, eu não era um bom aluno de grego no seminário, não, mas talvez por ter tanta dificuldade, sempre que tem uma palavra difícil, eu tento dar uma olhadinha no grego, né? E parece que essas palavras que são junção de duas, quando a gente vai na origem da palavra, nos ajuda a entender, né? Apostasia, apóstata, é apó e stata, ou status. Status é lugar, apó é colocar para longe. Quer dizer, você é colocado para longe de um lugar, não é? Quando a gente olha no Novo Testamento, a gente percebe que as pessoas, quando se convertiam ao cristianismo, era como se fosse uma apostasia em relação ao judaísmo, né? Você é pastor e psicólogo. Como é que é isso? Como é que a pessoa trabalha individualmente quando ela se afasta de um credo, se afasta de uma religião, se torna um apóstata? A pessoa tem que ter muita estrutura, né, psicológica para aguentar o tranco, né? Eu acho que vai muito também muitas vezes as pessoas, de forma geral, eu falo com o aspecto da religião, apesar das pessoas falarem muito de religião, elas muitas vezes não conhecem essas religiões a fundo, seja cristã, seja islâmica, seja que for. Então, muitas vezes eu acho que as pessoas acabam, eu acho que para mim a coisa mais importante é o ensino, é o aprender o significado daquilo, entender o que ele está fazendo. Aí eu acho que é mais fácil, por exemplo, nesse sentido, eu mesmo vim da igreja católica e passei para a igreja evangélica, né? Eu falo que eu tenho um histórico que existia uma expectativa que eu viesse até a ser padre por parte da minha mãe. Pera, por favor. Por favor. Dois. Olha só, eu não sei se a igreja romana perdeu com a saída desses dois aqui. Eu também ia ser padre, rapaz. Que coisa. Mas aí que tá. Será que a gente apostatou? Você se sentiu um apóstata? Eu, na verdade, não me senti um apóstata porque eu não abandonei no sentido de não querer mais. Porque muitas vezes o sentido da apostasia mais extremo que eu percebo é a pessoa realmente não querer aquilo e odiar muito aquilo. Como muitas vezes a igreja católica para a igreja evangélica, ela está dentro da ideia do cristianismo, muitas vezes você não tem uma diferença muito grande quando você sai. Apesar de
porque quando eu fui criado nisso, na hora que eu estava passando por esse processo, obviamente você fica aquela história assim, poxa, e a minha identidade? É como se você vai mudar de identidade. Então, talvez assim, porque não houve a migração, porque você saiu de um ramo do cristianismo romano e foi para o ramo protestante. A mudança não foi tão significativa em termos de credo para gerar esse impacto. Né? Do meu ponto de vista, obviamente, na medida que eu fiz essa mudança, eu percebi, eu concluí que a visão protestante, o conhecimento da Bíblia, a forma com que a coisa era colocada, estava mais de acordo com a visão que eu tinha. Então, na verdade, não significa que eu tenha abandonado no sentido de que eu tenha feito um trabalho contra a Igreja Católica. Na verdade, eu continuei dentro da perspectiva cristã, nesse sentido. Agora, sair do islamismo ou sair de uma outra religião que é muito diferente, não cristã mesmo, deve ser uma diferença muito maior. Agora, e essa questão que eu falei do judaísmo para o cristianismo, vocês acham que os judeus viam, por exemplo, os judeus viam Saulo, depois Paulo, como apóstata? Como é que era isso, né? Porque para Paulo ele estava simplesmente confirmando o judaísmo, né? Eu creio que sim. Interessante, porque é o seguinte, é muito comum hoje a gente ouvir pastores falando, por exemplo, que a apostasia precede a vinda de Cristo. Isso. Mas baseado em quê? Fundamentado em quê? Fundamentado, por exemplo, em Mateus 24, que fala que por crescer a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Mas espera aqui, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, por exemplo, o que vai esfriar é o amor, isso não necessariamente os torna apóstata. Né? Então, por exemplo, nós temos outras passagens, quando vier o Filho do Homem, porventura, encontrará fé na terra. Então, existe uma tendência hoje de nós tratarmos a apostasia de uma forma muito simplista, ou seja, associar a pessoa que está naufragada na fé, que inclusive... Hoje, o meu objetivo aqui é dizer para você que está nos assistindo aí, quem sabe, seu amor esfriou, você, por algum momento, você abandonou um pouco a fé, mas você não é necessariamente um apóstolo, porque o Espírito Santo pode visitar essa pessoa agora e restaurar. A base da apostasia, para mim, uma das bases por exemplo, nós vamos falar de 2 Timóteo 4, que ele fala que no fim dos tempos, muitos não suportarão ouvir a sã doutrina. E no meio destes, haverão muitos doutores entre si, com a sua própria, cheios de concupiscência, que abandonando a verdade, se entregam a fábulas. Então, isto sim é uma apostasia, porque a apostasia, vamos deixar claro aqui, não está relacionado necessariamente ao esfriamento da fé. Então, logo, eu não posso dizer que o fato de alguém ter se afastado, né, ou de alguém ter enfraquecido na fé, ou estar naufragando na fé, que essa pessoa apóstata. Outra coisa interessante, porque a apostasia, ela também está relacionada, caminha paralela à apostasia, à heresia. Então, a pessoa torna-se herege quando? Eu ainda defendo uma tese de que a verdadeira apostasia é contra a igreja invisível, Cássio. Ou seja, a verdadeira apostasia é contra o próprio Deus. Então, uma pessoa que, por algum dado momento, ela decide deliberadamente dizer, eu não quero mais o Senhor. E, em função disso, ela começa a escarnecer, né, e acreditar em outras verdades, fábulas, né, sofismas, contrário à fé dela. Baseado no que a Bíblia nos orienta, essa é a verdadeira apostasia. Então nós temos que tomar cuidado ao dizer que, apesar de eu compreender que no final dos tempos muitos abandonarão a verdade, que o que deixou a fé ou enfraqueceu no seu amor, que ele é um apóstata. Absolutamente não. Né? Isso é muito sério. Essa questão de apostatar, de deixar a fé, voltando à questão, por exemplo, de migrar do catolicismo para o protestantismo, se eu pego Lutero, por exemplo, eu não acho que Lutero em si se considerava um apóstata.
eles se consideravam um reformador. E a ideia dele não era nem sair daquele catolicismo, ele queria reformar aquele catolicismo e continuar ali. Exatamente. Como as pessoas ali, os líderes, não aceitaram essa mudança, acabou que ele virou protestante nesse sentido. Sim. Ele acabou ficando de outra forma. Mas a ideia dele não era mudar a Igreja Católica, ele sair da Igreja Católica, ele queria reformar. Uhum. Agora, talvez a ideia, então, de apostasia, no sentido de apóstata, de abandono, pode também ter uma perspectiva daquele que é da religião que foi abandonada, olhar para o que saiu como apóstata. Nem sempre o que saiu se considera um apóstata. Aí sim, quando a pessoa sai, na verdade, quando você considera alguém apóstata, normalmente é da percepção da religião que ele saiu. Uhum. Né? Ele, por exemplo, no sentido muitas vezes dessas religiões que a pena de morte é uma coisa, ele é um traidor. Na verdade, ele já é um traidor. Então, ele acaba traindo a causa. Ele cair na causa e poder ser morto, né, na compreensão dele. Mas a apostasia, muitas vezes, vem da percepção de como você vê o outro. Agora, tem o lado do apóstata mesmo, no sentido que ele fala, não, ele nega a fé, ele simplesmente ele realmente renega aquilo tudo e vai embora. Mas eu falo assim, se ele só sair, tá bom. Muitas vezes ele volta querendo levar mais gente ou combater a igreja. Aí, para mim, seria o apóstata no sentido mais pleno do termo. Porque ele não vai só sair, ele vai tentar tirar outras pessoas desse caminho porque ele não considera adequado e muitas vezes vai fazer uma oposição até mais ferrenha contra a própria instituição. Vai virar uma militância, né? Vai virar uma militância. Mas você não acha que a gente tem um pouco disso aqui no Brasil, pelo menos, com relação a evangélicos e católicos? Porque me parece que muitas vezes o evangélico vê o catolicismo como do mesmo jeito que vê o islamismo, vê o budismo, como se não tivesse nada de cristianismo. E eu entendo que ao pregar o evangelho para uma pessoa de outro credo, depende muito do conhecimento que essa pessoa tem das escrituras. Porque eu imagino que falar de Jesus para um católico, eu era católico romano, eu já cria na Trindade, já cria no nascimento virginal de Cristo, já cria na divindade de Cristo. Para mim, foi a essência. Entender que eu era um pecador e que Cristo tinha morrido por mim. Diferente de se eu fosse um islâmico, porque aí pronto, aí a pregação tinha que ser de outra ordem, né? E aí a pessoa teria que conhecer as coisas com muito mais profundidade, porque ela está pegando um conteúdo praticamente diferente. Para mim, a mesma saída do judaísmo para o cristianismo é uma continuidade. Biblicamente, os dois testamentos, uma é continuidade do outro. Se você tirar o Velho Testamento, você não vai entender uma porção de coisas, não vai fazer sentido. Né? Para mim é uma continuidade. Então os apóstolos, por exemplo, eles não estavam apostatando, eles estavam continuando um conhecimento. Estavam confirmando a fé. Eles estavam confirmando uma visão que Deus, obviamente, tinha tratado com eles. Deixa eu pegar uma carona no que você falou, porque é chegado um tempo, a gente precisa pensar e questionar algumas coisas. Então, por exemplo, eu acho que é de uma posição de muita infelicidade quem trata o evangélico e quem trata o católico dessa forma. Né? Porque ele é filho de Deus tanto quanto. A gente combate a idolatria bíblica, mas nós adoramos, eu até falei isso aqui no outro bloco, nós adoramos cantor gospel. Então, proporcionalmente, tem uma frase que eu acho que uma das coisas que me faz ser discípulo e andar com o pastor Antônio Cirilo, é porque nós pensamos muito parecido, ele é tão fora da caixa quanto. E ele cita uma frase que ficou muito conhecida já de há um tempo, ele diz que Jesus não é católico nem evangélico. Ele é senhor de todo aquele que faz a vontade dele. Isso quebra um protocolo, isso já quebra um paradigma muito grande, porque ao longo dos anos a gente sempre teve isso. Poxa, eu tenho um clipe hoje no meu celular, e eu sempre estou apagando ali, porque vai carregando a memória, que é de um grupo de músicas, não sei se é bem de pagode, eu não sou músico, e que de católicos, eles envolvem ali 2 pessoas na praça, eu quase já liguei para eles, eles não são daqui, falei assim, rapaz, deixa eu segurar um pandeiro, deixa eu fazer parte desse grupo. Tamanha a presença de Deus no meio deles. E o que eles fazem é algo maravilhoso. Então, eu acho que passou do tempo, eu só peguei uma carona aqui, sim, né, pegando essa carona, para parar com isso, que absolutamente não tem nenhuma relação. Eu lembro que quando eu tive uma experiência pessoal com Jesus, foi aos 18 anos, 18, 19, né, 18. E aí, minha família, como eu tinha esse desejo sempre da vida sacerdotal, religiosa, eu fui até o seminário, né, conversar com o reitor do seminário católico.
né? Ficamos lá umas 2 horas conversando. Uma pessoa maravilhosa, né? O bispo. Conversamos no final, ele rezou, eu orei, né? E ele falou para minha família, ó, esse aí não tem jeito não, esse converteu mesmo. Porque quando eu expliquei para ele, eu não ataquei, eu só falei assim, não, eu estou confirmando a minha fé. Eu creio em Cristo, eu creio que Jesus morreu por mim, que eu sou pecador. Agora eu entendo que eu vou ter minha fé acolhida, alimentada, frequentando uma igreja evangélica. Eu não sou contra o catolicismo, pelo amor de Deus. Obviamente. Não, e eu falo que muita gente é muito sincero, por mais que, igual você vê, muita gente até fora de qualquer religião, muitas vezes a pessoa está buscando, né? E uma coisa que a gente tem que respeitar muito é a religião do outro, a visão que o outro tem. Você vai evangelizar uma pessoa nesse sentido, mas ela tem direito de aceitar ou não Jesus. Sim. Você não vai obrigar alguém a aceitar Jesus. O negócio não funciona por aí. Evangelizar é uma coisa, mas você respeita o direito do outro. Você pode não concordar, você pode achar que aquela forma não é a mais adequada do ponto de vista cristão, da compreensão bíblica, mas uma coisa é não concordar com determinadas coisas, mas a outra é respeitar o ser humano com o direito dele, cá entre nós, até de ir para o inferno na medida em que ele não aceita Jesus. Tem gente que está optando por isso mesmo, né? Olha, muitas mensagens chegando. Samuel de Três Pontas, paz, pastor. Como combater a apostasia hoje em dia na vida das pessoas das igrejas, em todos os lugares? Como é que a gente faz para combater a apostasia, combater esse abandono da fé? Tem jeito de combater? Eu acho que 2 coisas são fundamentais e elas estão ligadas. Uma coisa é aprender a palavra, porque, de uma forma geral, na minha percepção, as pessoas não aprendem a palavra com profundidade. E a palavra é que te dá essa compreensão, essa firmeza. Muitas vezes as coisas são baseadas na emoção. A emoção é uma coisa boa, você motiva as pessoas. Depois que elas saem, na vida cristã, na dificuldade da vida, nas tribulações que a gente tem, se você não tiver firmado na palavra, se você não tiver firmado na compreensão da salvação, que ela só é em Jesus Cristo, e que você tem que caminhar, você vai ter que caminhar até o fim, e que aquele que perseverar até o fim será salvo, esse é o grande objetivo. Se a pessoa não tem isso como o grande objetivo e tem outras questões fora, aí entra a falta do conhecimento bíblico mais profundo e a falta do crescimento, da maturidade, tanto psicológica quanto espiritual. Porque as pessoas acabam saindo do caminho de Deus porque não conheceram a profundidade do que é aquilo e acham que Deus deveria dar a elas coisas. E Ele muitas vezes não dá, exatamente para que a pessoa entenda que ela não é por aí que resolve as coisas, mas muitas vezes tem que submeter a Deus. Eu acho que os crentes, a quantidade é grande, mas a maturidade é menor. Lembrando que o esfriamento da fé não necessariamente é uma apostasia. Sim. Né? A verdade é que a gente precisa rever o conceito de apostasia. Isso não é apostasia. Apostasia é alguém deliberadamente que começa a desconstruir aquilo que ele acreditava, né? E toma uma decisão muito radical em relação à sua fé anterior. Né? E pode gerar até um outro papo nosso aqui sobre certeza de salvação ou perseverança dos santos, né? Porque também tem uma outra discussão teológica profunda. Se alguém que já aceitou a Cristo pode negá-lo, né? Mas isso aqui deixa a gente conversar segundo bloco. No outro momento. Vamos a mais uma pergunta da Risa, mas vocês respondam depois do intervalo, tá, pastores? Vamos lá, Risa. Alguém que nega Cristo por causa de tortura é um apóstata? Pois é, nós estamos vivendo hoje momentos tão difíceis. Já vivemos momentos terríveis também na história da igreja, lá nos primeiros séculos, pessoas que morriam na boca dos leões, queimadas por causa da sua fé. E contemporaneamente nós temos no norte da África, ali no Oriente Médio, pessoas sendo degoladas, torturadas por causa de Cristo. Alguns deles acabam negando. Eles são apóstotas? Não. Vocês respondam então depois do intervalo. Eu já te adianto. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o nosso bate-papo. De volta com o nosso bate-papo direto aqui dos estúdios da Rede Super em Belo Horizonte, batendo um papo hoje com o pastor Dalton e o pastor Rossi sobre apostasia. E no primeiro bloco terminamos com a contribuição dela, Risa Castro,
vou pedir para voltar a pergunta da Risa. O pastor Rossi já adiantou um pouquinho a resposta, mas ele vai explicar por que ele deu aquela resposta. Vamos lá, Risa. Alguém que nega Cristo por causa de tortura é um apóstata? Então, pastor Rossi, o senhor disse taxativamente não. Por que não? Bom, porque a apostasia não está relacionada a isso. Por exemplo, você pode pegar o caso ali do... Vamos fazer uma comparação ali daquele cenário, Jesus ali sofrendo, aí de repente se cumpre que Jesus fala com Pedro, por exemplo, Pedro nega Jesus 3 vezes. Isso. É uma negação, né? E aí Pedro, certamente, ele alinhou o coração dele depois para prosseguir. Então, isso não é uma apostasia. É ao contrário de Judas Iscariotes, que traiu Jesus, que também, digo, se houvesse ali um fruto de arrependimento, quem vai dizer que ele não teria sido perdoado? Por favor. Então, diante de uma situação onde você, de uma forma impulsiva, ou por medo, ou por, enfim, isso não é caracterizado uma apostasia. Apostasia, a gente tem que ganhar. Apostasia deliberado, né? É uma decisão deliberada do meu coração em rejeitar o próprio Deus. Não é um momento de fraqueza, não está relacionado a um momento onde o meu amor, por algum momento, foi questionado, a minha fé foi questionada. Você está sendo ameaçado. Não né? existe nenhuma relação com a apostasia. Ô Dalton, como é que é isso? Existem pessoas que suportam mais a tortura, no sentido... psicologicamente, existem perfis... Porque o que eu percebo, assim, eu fico observando o que está acontecendo contemporaneamente, né? Irmãos sendo degolados. Eu vi essa semana, a foto de um pastor iraniano indo para a forca e ele estava sorrindo. Eu fico falando, meu Deus amado, essas pessoas estão indo para a morte por causa de Cristo e estão sorrindo. Agora imagine que há pessoas que, como o pastor Rossi disse, temem a Deus, amam a Deus, mas sob tortura, me parece que a psique da pessoa, não sei se é mais frágil, como é que é isso? Eu acredito que além do aspecto, claro que quando a pessoa tem uma convicção profunda, é claro que a tortura, seja qual for, é ruim, é desagradável. A morte de Jesus na cruz, que não foi uma tortura, mas é um sofrimento grande, ele também é ruim, aquilo não foi mais fácil para ele do que seria para a gente em termos físicos, mas a pessoa tem que ter realmente uma convicção muito grande, estar cheio do Espírito, nesse sentido. E outra coisa, ter uma convicção até psicológica, né? Porque além do espiritual, que é primordial, você tem que ter uma convicção e estar pronto para sofrer. E aí é que por isso que eu falo que a igreja é como as pessoas aí fora, tem graus de dificuldades, tem de maturidade ou de imaturidade. Então, uma pessoa mais imatura, a pessoa imatura, ela quer só o bom e não quer lidar com o ruim. Então, só o sofrimento da vida, a restrição da vida, a frustração da vida, ela já não gosta. Você já imaginou você passar por um negócio desse? Mas é interessante que uma pessoa, numa situação dessa, pode negar Jesus nesse sentido, mas vão depois que ela se fortalece, passa por uma outra e continua. Né? Porque aí ela já se fortaleceu e pode vir até ser executada. Então você concorda com o Rossi no sentido de que alguém que nega sob tortura, efetivamente, não é uma negação propriamente dita, assim, eu decido, eu não quero mais seguir essa fé. E muitas vezes a pessoa nega e ela se sente culpada. Como o próprio Pedro se sentiu culpado. Isso, né? Perfeito. O próprio Judas se sentiu culpado, apesar que ele foi para um outro caminho. Ele foi para o caminho do remorso. O remorso é um caminho que você não tem fim, você não tem como sair dele. É como se você não tivesse outra situação. A culpa não. A culpa você pode se sentir perdoado e caminhar para frente. Mas depende muito, muito, muito de uma convicção muito clara e de uma maturidade psicológica muito grande de se propor para isso. E, claro, a pessoa tem que estar cheia do Espírito Santo. Porque você pensa Estevão sendo apedrejado lá. Tem uma explicação, veja bem. E, obviamente, Deus vai te fortalecer numa situação dessa. Sobre esse ponto, tem uma explicação bíblica. Você pega ali Gênesis 33, quando Deus chama Moisés para preparar o óleo da unção que seria colocado sobre a cabeça do sacerdote. Isso é um tema, isso dá uma palavra maravilhosa, porque ali nós temos ali alguns ingredientes que deveriam, com 250 ciclos, 500 ciclos, tem uma receita de bolo ali, né? E uma desses ingredientes tinham 500 ciclos, ou seja, ela estava falando sobre mirra. Mirra é a capacidade, é uma unção
que a pessoa tem capacidade de sofrer sem se decepcionar. Jesus teve mirra pelo menos 3 vezes, em 3 momentos distintos da vida dele. Né? Então, interessante, porque sobre o óleo da cabeça do sacerdote, né, precisa haver mirra. Mirra é a capacidade de você sofrer sem questionar. É a capacidade de você sofrer, ou seja, Deus não é bom para mim só quando tudo está bem. É o que Paulo tinha. Paulo tinha muita mirra. Ou seja, eu aprendi a glorificar o Senhor quando tudo está bem e aprendi também a lidar num momento de dificuldade. A resignação, né? Você tem que saber que a resignação, e eu falo que a visão correta da visão bíblica do cristianismo é você estar pronto para esse tipo de coisa. O tranco, né? Eu falo assim, enquanto você está na terra, você mora num país como o Brasil, que ainda não tem perseguição religiosa, você tem uma liberdade muito grande, você vai usar os bens como um mordomo, mas eu falo que no fundo do coração você tem que estar pronto, você tem que renunciar aquilo por dentro. Você pode não ter que renunciar durante a sua vida, mas se você se apegar àquilo e tiver que renunciar, você já perdeu a dimensão da coisa. Então, tipo assim, a renúncia é interna, apesar de não precisar fazer ela externamente, sim. Mas se precisar, você tem que ter uma resignação e saber o caminho que você está seguindo e ter uma visão de lá na frente. Porque se você viver só na visão do agora e querer curtir o mundo e perder essa visão espiritual e Deus como um gênio da lâmpada do Aladim, na hora que você tiver que sofrer, você vai falar assim, espera aí. Eu falo que a grande questão se você se morrer é lucro, se viver é Cristo e se morrer é lucro, quando Paulo fala isso, ele sabia que se ele morresse, ele saía dessa aqui, ia para outra e ele ia sair dessa para uma melhor. Melhor, né? Muito melhor. Porque eu falo que se você tem Jesus, você sai dessa para uma melhor. Na minha concepção, se você não tem Jesus, você sai dessa para uma pior. Eu tenho ouvido muitas pregações mais recentemente sobre resignação, sobre resiliência, sobre perseverança em meio à aprovação. Parece que a igreja está começando a voltar para o discurso lá da Bíblia, né? O discurso que a gente via presente em Jesus, em Paulo. Inclusive, o Maurício, que é de Marília, interior de São Paulo, estudei em Marília aí, Maurício, aí na Unesp. Ele fala assim, a teologia da prosperidade, de vender objetos tipo toalhinha, garrafinha de água, entre outras coisas, usando o nome de Deus em vão, isso é uma forma de apostasia? Vender? Para mim, isso é uma forma de infantilização do cristão. O cristão acaba ficando infantilizado por isso. É a mesma coisa, ele vai começar a ligar com o objeto e não com Deus, porque Deus busca adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, a questão, o grande segredo é esse. E é interessante que hoje se vive muito na perspectiva do que o crente vai ganhar, a vida material do crente, mas anteriormente era um prazer ou uma satisfação poder morrer por Cristo. Não que não fosse doloroso e que não fosse ruim, não. Mas era realmente você poder fazer isso como um exemplo do que você está querendo fazer. O próprio Paulo vai nessa e o próprio Estevão, cada um vai dentro dessa ideia. Hoje, viver com Cristo ou viver por Cristo no sentido material é mais forte. Por isso que se houver uma perseguição religiosa, eu falo que muita gente sai da igreja evangélica pula porque fora mesmo, ela não vai querer se meter a isso e ela não tem a compreensão disso. Ela não tem a compreensão do que para que ela está vivendo. Dentro da pergunta virou um comércio, né? Um comércio gospel. Hoje cria-se uma grife, coloca Jesus, uma caneta, coloca Jesus. É um absurdo, né? E o que me deixa mais revoltado é o público que aceita isso e que movimenta esse mercado. Né? Então não tem do que reclamar. Só tem quem vende porque tem quem compra. Mas na verdade, quando você infantiliza, você imagina um crente novo, uma pessoa que converteu hoje em dia. Se ele vai para uma igreja em que ele não aprende uma palavra de Deus bem sólida, o que é a palavra de Deus, e ele já entra nessa questão mais psicológica do que espiritual, ele não vai ter esse conhecimento. Esse conhecimento não é automático. Então, e outra coisa, é muito mais fácil eu ganhar uma coisa mais fácil do que eu ter que batalhar por isso. Então, a maioria das vezes, você vê o cristão, como psicólogo, meus clientes são crentes, você vai ver muitas vezes a pessoa insatisfeita com Deus porque ela achava que tinha que ser assim. Eu falo com a pessoa, muitas vezes o não ser
É exatamente para você aprender. Para você aprender, na verdade, qual que é a hierarquia da coisa. Então, muitas vezes, as pessoas, se elas pudessem, elas não podem, porque Deus não vai fazer isso, elas manipulariam Deus, como se manipula pai e mãe em uma porção de coisas. Mas Deus você não vai manipular. Mas esse tipo de crente, na hora que ele tiver que passar por uma situação muito difícil, ele sai da igreja tranquilamente, porque afinal de contas, o que ele veio buscar... Está sem fundamento, né? No caso aqui, ainda seguindo essa linha da tortura, falamos se alguém que nega via tortura, se é apóstata, a Beatriz aqui de Belo Horizonte diz assim: boa tarde, a paz do Senhor, concordo com os pastores, só conseguimos passar por tortura sem negar Cristo quando cheios do Espírito Santo. Temos de estar preparados para qualquer situação. Também pensando nessa questão de sofrimento e tudo, ontem nós tivemos um programa aqui sobre o fim dos tempos. O pastor Neif esteve aqui falando que, segundo o Neif, amanhã a igreja vai ser arrebatada, ainda não, na perspectiva dele, porque ainda faltam alguns eventos. Mas há muitos que acreditam que amanhã a igreja vai ser arrebatada. E quem está mandando a mensagem? Meu Deus, aqui ó, a Elaine do Rio de Janeiro. A Elaine, obrigado Elaine. Estão falando que o arrebatamento será sábado, amanhã, né? Mas também já foram ditos outros anos que Jesus voltaria e não voltou. Isso pode aumentar a apostasia? Esse negócio de ficar marcando assim, Jesus vai voltar amanhã. Se ele não voltar amanhã, se ele não arrebatar a igreja amanhã, vai ter gente que se decepciona. Isso pode aumentar a apostasia? A Bíblia fala assim como um ladrão, né? Você não sabe o dia, que hora que ele vai chegar. Né? E a Bíblia não dá respaldo nenhum para você ficar tentando adivinhar quando será, por mais sinais que seja manifestado em relação a isso. Eu acho que apostasia é um termo técnico adequado, que quer dizer você abandonar a fé, mas você ter uma visão, até muitas vezes mudar o foco e ter a sua lógica para fazer aquilo, a sua teologia contrária àquilo, a sua ciência ou alguma coisa. Então isso não é apostasia. As pessoas vão deixar a fé, vão aí, nesse sentido, para mim, o termo seria mais desviar, ou sair do caminho de Deus de uma vez, porque se ela não tinha um conhecimento, ela esperou aquilo, ela decepciona, como ela não está firmada na palavra, ela sai, e aí sai e muitas vezes talvez não volte, e tem aquele que desvia, mas ele ainda fica meio assim, ele está lá fora, sabe que o caminho é aquele, mas ainda dá a fascinação da riqueza e do mundo, as coisas que cresceram, a planta que cresceu no meio dos espinhos, né? Então ela fica embolada com essas duas coisas e acaba saindo. Você falou de desvio, deixa eu falar alguma coisa aqui que é muito pertinente dentro dessa questão. O que é um desviado, Cássio? Desvio não está relacionado, se eu vou me desviar daquela câmara, eu não vou passar por ela. Então presta atenção, o desviado é aquele que está fora do corpo de Cristo. Ele não está na igreja. Então, veja bem como que isso é curioso. É muito comum, talvez você já ouviu alguém dizer assim, aquele sujeito está desviado dentro da igreja. Não, ele não está desviado dentro da igreja. Aquele sujeito que ele fala que está desviado dentro da igreja é uma pessoa que ainda precisa desenvolver uma santificação, ele está num processo de conhecimento, de libertação. E vamos cá para nós. Se tem um lugar onde o ímpio, o incrédulo, a pessoa que ainda não converteu, você tem um lugar que ela precisa estar, é dentro da igreja. Ou seja, dentro dessa eclesia, dessa estrutura, porque nós sabemos que existe paralelo a isso, a igreja invisível que é a noiva de Cristo. Então, se tem que alguns dizem desviados e outros até por usar esse termo, associam o desviado ao apóstata, não tem isso. Isso é visto demais. Então, veja bem, não existe desviado dentro da igreja. O desviado está em casa. Dentro da igreja existem pessoas que precisam de encontrar libertação. E nós estamos lá, eu, Dalton, você, né? Você que está me ouvindo, que é um líder, nós estamos lá para ajudar essas pessoas. Né? Isso é muito curioso. Então é muito comum, dentro desse termo de apostasia que a gente está tratando hoje, dessa infelicidade também das pessoas falarem assim, o fulano está desviado. Aliás, o que é estar desviado? Porque o estar desviado não significa necessariamente que ele esteja, porque o estar desviado não está relacionado a aquilo, porque, por exemplo, a uso e costume. Então, por exemplo, se eu escuto música secular e você não pode dizer que pelo fato de eu ouvir música secular, que eu estou desviado, por favor. Percebe-se como esse assunto é um assunto tão profundo? Então, só dizendo que, falando ainda de apostasia,
que apostasia não é nada disso, né? Mas eu acho que desviado é aquele versículo, se eu não me engano, Isaías 30, 21, que você vai andar pelo caminho e vai ouvir uma voz que diz, não desvie nem para a esquerda nem para a direita. Para mim, desviado é sair do caminho. Agora, eu falo que muitas vezes as pessoas, elas afastam de Deus no caminho. Eu falo assim, vamos usar aquela ideia de Jesus, ele viajava de uma cidade para outra. Então, ele está andando e as pessoas estão andando atrás dele. Mas algumas pessoas começam a andar mais devagar. E Jesus continua andando no passo dele e a pessoa continua. Ela está a 2, 5 quilômetros dele, mas está atrás dele. E vai chegar lá. Então ela vai, aí eu falo que a pessoa esfria na fé sem sair do caminho. Ela não desvia no sentido de que ela não sai, mas ela vai esfriando porque ela está seguindo no caminho de Jesus. Só que aquela questão é o seguinte, quanto mais você chega a Deus, mais você vê seus pecados, porque a luz de Deus é santíssimo. Então, quanto mais próximo de Deus, você vê os seus pecados. Quanto mais distante de Deus você está, apesar de estar andando atrás dele, você Agora, tem uma visão interessante você falando, estou lembrando de Provérbios 22:6, né, que aparece o termo desvio de caminho, né, quando fala que para ensinar as crianças, né, com objetividade, com foco, porque mesmo que a criança, quando for velha, ela não vai desviar desse caminho, desse foco que você propôs, desse objetivo. Muitas vezes os pais têm aquela expectativa de que o filho vai ter a mesma espiritualidade dele, o mesmo engajamento dele, mas de repente a ideia é mais ou menos essa. Está no caminho, está um pouquinho distante, né, tem de Deus. Uma coisa é estar no caminho e a outra coisa é amadurecer. Vamos colocar um pai e um menino andando no caminho. Eles estão andando no caminho, mas o filho não tem a maturidade do pai. Ele só vai ter a maturidade do pai na medida que ele tiver a maturidade dele, até fisicamente, para entender determinadas coisas. Mas é aquela questão de andar atrás. Trazendo o fato de que entender que dentro da eclesia, da organização, do prédio, que chamamos de igreja, ali precisa estar quem? As pessoas que ainda não se converteram. Nós somos fruto do meio. Ali precisa estar as coisas. A gente tem que quebrar esse estigma, esse protocolo, né? Até porque a noiva de Cristo não representa, se eu tenho uma igreja de 1000 membros, significa que 1000 membros que estão ali são 1000 pessoas nascidas de novo, né? Perfeito. E aquilo que eu te falei da conversão, que eu acho muito curioso, muito legal, porque é uma pergunta que... Eu até quero fazer um programa aqui depois, é uma questão que um pastor um dia falou, junto comigo, a gente estava num grupo de pastores, eu trabalhei junto com ele, ele falou o seguinte, que um dos grandes problemas da igreja, da eclesia, é que ela às vezes está ficando muito inclusiva e não está deixando claro que a porta é estreita. E o caminho, ele não é um caminho, não é uma avenidona, não, é um caminho estreito. Ele falava assim, olha, se a pessoa não se sente fora, ela nunca vai querer estar dentro. Sabe aquela coisa, a pessoa, ela vai se acostumando, vai chamando de irmão e tudo mais, a pessoa nem nasceu de novo. Eu acho que tem muita gente que está na igreja, canta corinho da minha época, canta cântico espiritual, dá paz do Senhor e tudo mais, e não nasceu de novo. Né? Isso é um perigo também, porque essa pessoa nem nasceu de novo, aí se afasta da igreja, não está desviada não, ela nem esteve no caminho. Cássio, né? Interessante, rapidinho, porque a verdadeira conversão, a gente vê lá João lá no Rio Jordão, qual que era a pregação de João? Ele dizia assim, olha, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E Jesus, ainda lá no Sermão do Monte, Mateus 7, Jesus fala assim, olha, a árvore é conhecida pelos frutos. O fruto, a árvore que não tem bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Então, é possível um apóstata não ser salvo? Na verdade, um apóstata, no sentido íntegro, literal, ele, na verdade, nunca converteu. Olha, quero agradecer aqui a Beatriz, que mandou mensagem. O Alex, que é de São Gabriel, está parabenizando a gente aqui. Obrigadão, Alex. O Pedro, que é de Natal. Natal é uma cidade linda, Rio Grande do Norte. Ele deixa a pergunta aqui que precisaria de 3 programas para a gente discutir. Ô, Pedro, e estamos na reta final. Ele fala assim, posso estar negando a Jesus por não pegar o envelope da campanha? O Rossi responde rápido. Não, queridão, você está... Vai em paz. Quero agradecer demais ao Rossi, ao Dalton. Tem que comentar o horário desse programa, viu? Oi? É muito rápido o programa. Eu já falei com o pastor Márcio, mas não adianta. Queridos, muito obrigado. Tenham um ótimo final de semana. Na segunda-feira a gente volta com bate-papo, mas durante todo o final de semana, uma programação muito rica aqui na Rede Super. Que o Senhor te abençoe e te guarde e até lá.
Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.